Primeiro livro de Timóteo, no primeiro capítulo, no versículo de número 7, a Bíblia diz assim que Deus não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de moderação, um espírito de valentia e um espírito de amor. Vamos falar sobre o medo. O medo este que leva o homem ao desespero. O que é o medo? É uma sensação de pânico, de paralisação, que é capaz de mexer com o batimento cardíaco, a pressão artéria do corpo. O medo, ele nada mais é do que um inimigo do homem. Então nós vemos que o medo faz com que o homem veja aquilo que não existe. O medo faz com que o homem venha enxergar aquilo que não é possível de existir. A prova de tudo isto é que quando Jesus ele estava andando sobre o mar, os discípulos, quando viram Jesus andando, eles gritaram: é um fantasma! É um fantasma! Então, por causa do medo, criou uma ficção na cabeça dos discípulos de Jesus. E eles logo ali estavam imaginando que eles estavam vendo um fantasma. O medo faz nós sermos pequenos. Por quê? Porque nós vemos que quando você está vivendo um período de medo, isso te torna muito pequeno. Quando o gigante Golias ele estava afrontando a Israel, o gigante gritava e dizia: olha, não tem homem entre vocês para me desafiar? Aquele povo que estavam ali, Saul, os demais, eles miravam na altura do gigante, no tamanho do gigante. E isso fez com que eles pudessem ser pequenos diante daquela batalha. A Bíblia nos fala: se na hora da tua dificuldade a tua força for pequena, na hora da angústia, se você for frouxo, tua força vai ser pequena. Então o que precisa é você se lançar, é você desafiar, é você se encorajar. Então o próprio Deus disse a Josué: sedes firme e constante, não pasme, né? Não tenha medo, louvado seja o nome do Senhor. O medo ele é capaz de levar o homem ao suicídio, né? O medo é capaz de levar o homem ao extremo do suicídio. Eu conheci uma pessoa que ele se suicidou uma determinada vez porque ele estava com medo de uma outra pessoa. E isso foi exatamente aqui na cidade que eu resido. Então, você não tem que se mostrar temeroso, você tem que desafiar. O medo é uma ficção da sua cabeça. O medo nada mais é do que um estado de pânico que vem sobre você. E eu quero te falar uma coisa, que o inimigo, o adversário, ele muitas das vezes ele nos vence pelo medo. Ele nos faz ter medo, ele nos desafia e ele percebe exatamente a hora que nós estamos com medo. Então não tenha medo. Tem pessoas que têm medo de cadáver, tem pessoas que têm medo do escuro, tem medo de demônio, tem medo do diabo, tem pessoas que têm medo de tudo, né? Então, meu querido, levante a tua cabeça, né? Não tenha medo diante das ameaças, das adversidades da tua vida. Não baixe a tua cabeça, enfrente aquilo que você acha que é grande, que é alto, que é poderoso. Mostra que é mais poderoso o que está contigo, o que está comigo é maior.
O que está conosco é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é invencível, aquele que não entra numa guerra para sair perdendo, mas ele entra na guerra e sai vitorioso. E é vitorioso aqueles que estão com ele. Então, não baixa a tua cabeça na adversidade, não. Então, Deus não nos deu um espírito de temor. Para com esse negócio, repreenda esse negócio, esse medo. Tem pessoa que vai num velório, chega em casa, não consegue dormir, tem medo, fica assombrado. Ei, meu querido, o que é isso? A começar, quem morreu não volta mais, né? Quem morreu passou dessa vida para outra vida, para cá nunca mais tornará. Então, a Bíblia diz assim, como as nuvens passam e se desfaz, o que dessa sepultura para cá nunca mais tornará a subir. Você não tem que estar com medo de quem já morreu. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juiz, Hebreus 9:27. Então não tem que ter medo não, tá bom? Levanta a tua cabeça, sede corajoso. E eu fico por aqui, e esta é a Bíblia, é a nossa resposta. Deus abençoe, fica com Deus.